Elas se entendem com Emily Albertassi e Letícia Dantas. Em seu último livro, Melinda Gates escreveu a seguinte frase: quando você ergue uma mulher, você ergue a humanidade. Com essa frase impactante, nós começamos o quadro Elas se Entendem de hoje. Ser mulher, gente, requer aprendizado. E para, como todo e qualquer nível de conhecimento, é necessário referência. E para isso, a gente não precisa ir muito longe. Grandes mulheres estão em todo canto. Hoje, nós vamos bater um papo com uma grande mulher, a Gil, mais conhecida como Tia Gil, do Gil Jubinha. Ela é nascida e criada na Baixada Fluminense e começou a trabalhar com cabelos porque o padrasto a aconselhou que todo mundo precisa cortar o cabelo, então ela não morreria de fome. Com o curso em mãos, a Gil percebeu que no momento ela precisava de estabilidade. Foi quando ela optou por um curso técnico em contabilidade e conseguiu trabalhar numa multinacional. Mas a mudança de carreira veio da demissão e aí surgiu o salão com uma experiência de amor e cuidado, o Gil Jubinha, um salão exclusivo para crianças aqui em Volta Redonda. Seja muito bem-vinda, Gil. A gente está muito feliz em te receber aqui hoje no Elas Se Entendem. Muito obrigada. É um prazer, né? Sempre é um prazer enorme poder falar um pouquinho da história do Jubim, um pouquinho da minha história. E a gente entende isso, assim, da mesma forma que eu sou inspirada por outras mulheres, né? A gente conta a nossa história, que a gente entende que, em algum momento, a gente pode contribuir com a história de outras mulheres também. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente como você veio parar aqui em Volta Redonda, porque você nasceu na Baixada, né? Sim. Então, foi uma escolha? Teve a ver com o seu antigo emprego? Como foi? Na verdade, foi uma opção mesmo. Eu era engenheiro pedreira e aí, aos 19 anos, fiz concurso. A Petrobras, na verdade, começou o estágio aos 19 anos. E aos 21 eu fiquei desempregada, porque assim, eu fiz o estágio acabou, e aí eu me vi no desespero. Todas as estagiárias foram contratadas, exceto eu. E aí fui tentar ser gari. Essa parte eu não tinha mencionado, mas fui tentar ser gari. E no dia que eu fui assinar a carteira como gari, eu recebi uma chamada da Petrobras de um outro setor que tinha me visto e conhecia o meu trabalho e me contratou como secretária. Então, essa foi a primeira vez que eu senti que o tempo todo a gente está sendo observada. Então, essa é a importância da gente fazer um bom trabalho, independente do nível onde a gente esteja, independente se o chefe está olhando, se ter o compromisso com o que você está fazendo. Então, fui contratada, fiquei 6 meses como contratada, e, no final de 6 meses, todas as contratadas tiveram seus contratos renovados, exceto o meu. E a gente começa a questionar, a gente começa a achar que, poxa, por quê, né? Porque começa a achar injustiçada. E uma semana depois, desesperada, atrás de emprego, eu entendi o porquê. Na verdade, Deus tinha um propósito maior, né? A gente fica, assim, às vezes questionando aquele momento, mas o sim que Deus tem para a gente é maior do que a gente almeja, né? Então, Ele conhece melhor os nossos planos. Então, naquele momento, eu saí para entregar, depois de uma semana desempregada, saí para entregar o currículo e estava lá estampado na folha dirigida, concurso para Petrobras Distribuidora. E aí, o que eu faço? Eu falei, caramba, legal, é a minha oportunidade de voltar. E voltar agora, assim, com a cabeça erguida, né? Porque eu saí derrotada, porque todas as contratadas tinham sido, todos os secretários tiveram seu contrato renovado. Então, o que aconteceu? Estudei por 2 meses, sozinha, lendo livro, e com assim, orientação de Deus mesmo, e fui a 39ª colocada. Então, eu voltei como concursada da Petrobras. E achei que minha vida tivesse resolvida ali. Fiquei com 16 anos, até que a empresa, em 2019, foi vendida, e aí entrei em depressão. Foi um momento também angustiante, e toda a transição, né, eu acho que ela causa essa insegurança. Então, naquele momento, eu precisei decidir. E, sob um questionamento de um gerente, falou assim, Gil, o que você vai fazer? Saiu aquele PDO, que é o incentivo à aposentadoria, e era uma remuneração boa. Eu falei, vou ser dona de casa, porque posso ser demitido, então melhor aderir ao PDO. Aderi ao PDO e o meu gerente falou assim, cara, você é nova. No dia da minha despedida, você é nova, empreende. Eu falei, empreender em quê? Então, eu acho que outra lição que eu tiro dessa minha história é a seguinte, qual é a palavra que você
precisa hoje. Na verdade, você precisa ouvir uma palavra ou você precisa proferir uma palavra. Porque, às vezes, a gente está numa posição como ouvinte, né? Às vezes, a gente está precisando muito de uma palavra que vai ser uma resposta para algum questionamento. Outros não. Outros você precisa se colocar ali no direcionamento e pedir para que você seja a resposta de uma pessoa. E esse gerente, quando me questionou, ele foi a resposta que eu precisava. Então, ele falou, você é muito nova, você vai ficar em casa, vai ser dona de casa. E eu falei, vou. Aí ele deu uma volta na área, daqui a pouco ele perguntou de novo. Eu falei, caraca, que chato. Mas foi nisso que voltou um insight que eu já tinha tido em relação a uma tarde de uma amiga minha, com a minha filha lá em casa, eu fiz um penteado nas duas. E aí surgiu a ideia do Jujubinha. Ela falou, olha, precisamos de um salão da tia Gil, porque a mamãe não sabe fazer penteado assim. Então, foi uma ideia que surgiu no comentário, numa brincadeira, numa tarde, que ficou guardado. E juntou duas coisas, né? Porque o empreendedorismo está na sua veia, na sua vida, desde sempre. Porque aos 8 anos de idade, você passou para a gente que já trabalhava com vendas, né? E juntou, então, essa história aos 8 anos de idade com o curso que você fez na adolescência, com incentivo do seu padrasto de que ninguém ia morrer de fome, porque você não ia morrer de fome, porque todo mundo precisa cortar o cabelo. E foi aí que começou, então, a sua história com o salão. É, na verdade, curioso, porque eu nunca me senti empreendedora. Eu digo que eu sou um ponto fora da curva, porque, às vezes, muita gente tem medo de empreender e fala assim, mas eu não nasci para ser empreendedora. Eu também não. Eu achava, pelo menos, né, que eu não tinha nascido, porque eu sempre tive um perfil muito conservador. Eu sou tímida, então, eu sou, não sei. Eu sou tímida, tento me superar, mas é algo que eu precisei fazer isso, né, com o Jujubinha. E aí, de uma hora para outra, então, eu sempre tive o perfil de fazer concurso, porque no concurso eu não precisava enfrentar dinâmica de grupo, não precisava enfrentar examinador, era só eu e a prova. Então, o que eu estudasse seria eu e as questões. E aí, quando me vi nesse cenário de transição, falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que despertou todo esse histórico. Então, eu falo que, assim, nada na nossa vida é em vão. E é como se fosse um quebra-cabeça. Então, tudo que você faz, tudo que você já viveu, ele contribui para o seu propósito. Às vezes, a gente está passando por um momento e ali não é o seu destino, na verdade. Ali é só uma ponte para o que você ainda vai viver. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, tenho muitos amigos na Petrobras que já se interessaram por uma franquia do Jujubinha. Então, eu entendo que hoje, né, olhando para trás, naquele momento eu achei que fiquei desesperada, achei que meu mundo tinha acabado, o que eu ia fazer da vida aos 35 anos. Mas aí, hoje, eu vejo que foi preciso eu passar pela Petrobras para as pessoas me conhecerem o meu trabalho, para quando eu viesse aqui para fora, colocasse, né, vivesse o empreendedorismo, as pessoas acreditassem no meu potencial. Então, hoje eu tenho um gerente que já se manifestou interessado numa franquia do Jujubinha. E isso, para mim, assim, é a maior prova que Papai do Céu está com as mãos estendidas assim, sobre nós. O que passou pela sua cabeça, né? Porque a gente fica almejando, né? Muita gente, o sonho de vida é trabalhar numa grande empresa. E aí você chega lá e toda essa história que você falou, finalmente você conseguiu, através de um concurso, você estudou, enfim, chegou lá, para muita gente é um sucesso. Sim. E o que passou na sua cabeça? De repente, você tem que sair da empresa, e aí? As coisas não funcionam, né, automáticas. Hoje você está contando como se fosse rápido, né? E as pessoas podem... mas comigo está demorando, por que não está indo para frente? Mas o que passou na sua cabeça? Como foi para você? Primeiro bate o desespero. E eu acho que é importante a gente entender o tempo. Cada um tem um tempo, né, a gente precisa viver o luto. Eu digo assim, a gente precisa viver o luto para quando a gente sair, a gente entender o porquê que passamos por aquilo. Então, eu vivi o meu luto, entrei em depressão, mas é um processo que eu me forcei a sair e aproveitei os insights que a vida estava me dando, né, que o Papai do Céu estava mostrando ali. E, nesse momento, assim, ter saído da empresa foi difícil. Eu tentei sair 3 vezes. Então, primeiro eu cheguei aos prantos, assim, como no meu gerente, eu preciso sair, eu vou cuidar da Jujubinha. Mas, por isso que eu acho que é legal, na vida a gente tem parcerias, né? Eu falo o tempo todo sobre isso, eu trago isso da vida, porque as parcerias, isso é uma amizade, são parcerias dentro de casa, parceria com seus funcionários, e eu tinha muita parceria no meu local de trabalho. Isso facilitou demais, porque se eu tivesse saído a primeira vez que eu pedi a demissão,
eu com certeza não teria obtido sucesso, né? Não teria conseguido assim galgar no Jujubinha como a gente vem caminhando durante esses 2 anos. Então, o meu gerente ele foi super parceiro, entendeu aquela situação e ele me deu. Falou, Gil, vai para casa, você não está em bom estado, não, pensa melhor. E eu voltei, não vou sair, não é o melhor momento para eu sair realmente. E, a partir dali, eu fui amadurecendo. Então, eu consegui conviver durante 1 ano, sendo CLT e sendo Jujubinha. E aí, eu acho que também é importante destacar que, às vezes, a gente realmente, as pessoas olham de fora e acham que é um mundo cor-de-rosa. Não é. Empreendedorismo é duro, é difícil, é árduo, é solitário, muitas das vezes. A gente chora de madrugada, quando você vê todo mundo dormindo lá e você trabalhando, você estudando, porque você tem um sonho, você acredita. Então, isso faz muita diferença. Mas isso não é passado no Instagram, né? Então, o que eu sempre costumo dizer no Instagram é o seguinte: a gente não pode comparar o palco do outro com os nossos bastidores, porque só a gente sabe a luta, a gente só sabe o sapato onde é que está apertando, e é isso que faz a diferença no final das contas, né? E nesse início, Gil, qual foi a maior dificuldade assim, que você encontrou? Foi conciliar as 2 funções, os 2 empregos, e quando que você percebeu que deu certo? Estou no caminho certo, está bombando, está tudo lindo. Conta pra gente essas 2 visões. Desafio de manter a CLT e empreendedorismo é muito grande, porque eu não poderia responder à demanda, né, do Jujubinha, porque eu estava ainda nas minhas funções como CLT, e, ao mesmo tempo, eu precisava cuidar dos 2. Então, é um desafio, e mais uma vez as parcerias. Eu precisava da parceria do meu marido em casa, dos meus filhos, dos meus funcionários lá, para entenderem que ela não pode responder. E por ser um negócio muito novo, né? Não existia aqui em Volta Redonda, na nossa região, um salão com esse propósito. Então, eu encontrei muitos desafios. Esse de conciliar realmente CLT com empreendedorismo e tocar um negócio totalmente inovador. E numa plena pandemia, né? Assim, então, teve um momento que eu precisei... quando comecei a planejar o Jujubinha, foi em 2019. Já tinha ido ao Sebrae, já estava com toda a estrutura, já tinha alugado, já tinha com o arquiteto trabalhando, até que em março aconteceu a pandemia, eu precisei decidir. E aí, o que eu faço da vida? Mas uma coisa assim que eu tenho muito no meu coração, eu sempre, antes de tomar qualquer passo, tomar qualquer direção, eu peço a resposta a Deus. E aí, numa ministração, o Deus falou assim, olha, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. Então, eu entendi que, apesar de toda a segurança que eu tinha na Petrobras, aquilo tinha me levado até um determinado ponto, tinha me trazido até um determinado ponto, mas não era ali que era o meu final. Então, essa ministração, para mim, foi o bálsamo que eu precisava para poder seguir e me manter firme, mesmo com toda a tempestade que eu enfrentei durante a pandemia. Em outubro, com a projeção financeira que eu fiz, eu fecharia o Jujubinha em fevereiro de 2022. Eu fecharia o Jujubinha em 2022. Isso foi em outubro. Mas, naquele momento, assim, era um momento que, em qualquer outra situação, eu iria me desesperar. Estava desempregada, né? Tinha pedido para sair da empresa, forcei a barra para sair da empresa 3 vezes. Estava sem recurso, iria ser dona de casa, mas não. Quando a gente tem esse sim de Deus, ele acalma e te dá segurança para dizer assim, se esse foi o caminho que você decidiu seguir, independente de qual seja a circunstância, eu estarei com você. E aquilo me acalmou. E quando foi em fevereiro de 2022, o mês que estava previsto para eu poder fechar o Jujubinha, foi o primeiro mês que eu tirei o Prolabore. Então, assim, eu acho que a todo momento eu vejo o cuidado de Deus e eu vejo a minha fé sendo honrada. E você falou dessa questão de inovar, né? Foi, de fato, uma ideia diferente. E aqui na região, eu acho que é um pouco mais difícil quando você tenta inovar, quando se trata de negócio, né? É diferente de você pensar em um nicho específico para uma capital. Aqui, eu acho que as coisas são mais diferentes. Você sabia que daria certo quando você decidiu que você ia mesmo especificar ali com o seu público, ou você sabia que essa questão ia te favorecer justamente por ser específico, né? Você teve medo ou você sabia que ia dar certo? Muito medo. Eu comecei um programa
que fala assim, é na cara e sem coragem, que tem aquele trocadilho, né, na cara e na coragem. Na verdade, é na cara e sem coragem, porque muitas vezes as pessoas olham para o empreendedor e acham que é a pessoa mais corajosa do mundo, mas não, a gente vai com medo mesmo. Então, assim, ser inovador, tem uma ilustração que fala assim, que um vendedor de sapatos, uma loja de sapatos, manda 2 vendedores para uma determinada região. E aí o primeiro vendedor voltou e falou assim, olha, chefe, vamos procurar outro lugar, esse daqui não é o lugar para a gente abrir uma segunda unidade, porque ninguém usa sapato lá. Aí veio o segundo vendedor e falou assim, olha, chefe, a gente precisa hoje, deixa eu voltar para lá, porque ninguém usa sapato, é lá que a gente precisa se instalar. Então, são 2 visões diferentes sobre o mesmo cenário, e foi assim que eu vi o Jujubinha. Quando eu falei para o meu marido sobre isso, ele falou assim, isso de madrugada, ele falou, você está louca? Quem vai levar a criança no salão de beleza? Eu não levaria. E foi o desafio de conseguir conciliar e criar uma cultura de que cabelo de criança não é blindado, que não é porque que não usa química que não precisa ser tratado. Então, a gente começou a trabalhar esses outros conceitos de forma muito devagar, ali no 1 a 1 mesmo, sabe? É que no início a gente não tinha recurso, então a gente começou a oferecer serviço para as pessoas entenderem o que era o Jujubinha. E aí foi uma pessoa passando para outra, muito legal, muito legal, muito legal. E hoje a nossa maior busca, captação de cliente é assim, na verdade, são os próprios clientes que indicam. Porque eu levei meu filho para ter o primeiro corte lá, né? E é tudo lúdico, né? Tem o certificado do primeiro corte. E é um tratamento diferente, porque nem todas as crianças ficam quietinhas. Muitas crianças têm medo de cortar o cabelo. Então, o fato de ser uma experiência, um salão diferente e específico para a criança, todo colorido, isso atrai muito também. Faz com que os pais percebam que ali o filho se sente melhor, né? Sim, mas é curioso, porque quando eu pensei no Jujubinha, meu marido ele fala assim, a gente vence antes de entrar numa partida, né? Então, eu sempre jogo muito na minha cabeça antes de entrar em qualquer projeto novo. E aí, eu queria uma referência. Quando você quero abrir um salão de adulto, eu tenho várias referências de salões que são conceituados, mas a gente não tinha referência aqui na nossa região. Então, o que eu precisei fazer? Agir como mãe. Quais são os profissionais que eu quero que estejam perto de mim, que vão agregar como equipe? Então, a equipe passou por 10 sessões com coach, eu trouxe atendimento ao cliente, tudo em company, trouxe atendimento ao cliente, e trouxe um item que eu acho que fez toda a diferença, que um treinamento com psicóloga, uma psicóloga que trabalha o público infantil, porque como a gente não tinha, né, essa referência, então eu falei, esses profissionais eu acho que agregariam muito, e realmente foi o que aconteceu. A visão que esses profissionais deram na época do treinamento, antes da gente inaugurar, nos deu base para poder abrir as portas, né? E é o dia a dia. Com o dia a dia a gente vai aprendendo. A gente fez também aquele treinamento Disney, o jeito Disney de encantar cliente. E é o tempo todo pensando como mãe, pensando com o outro, né? Como que o outro vai se sentir. Então, a gente tem o cuidado de abaixar para falar com as crianças. E o tempo todo a gente está se policiando e ouvindo. A gente ouve muito. Ontem, por exemplo, no sábado, uma mãe falou assim, minha sobrinha veio, meu filho veio e cortou e nunca tinha chorado e aqui ficou tranquilo. Para mim, isso foi muito bom, eu não largo mais. Em compensação, minha sobrinha não conseguiu ter a mesma experiência. Meu sobrinho não conseguiu ter a mesma experiência. Mas por quê? Ele passou pela UTI e, então, quando ele vê pessoas de branco, ele sente o trauma. E o meu casaco é branco. Aí, aquilo, na mesma hora, eu falei, nossa, que legal ouvir, que legal estar no salão, que legal participar do dia a dia do salão, porque são nesses detalhes. Então, assim, a gente já está vendo um novo uniforme. Por quê? É uma referência. Então, meus principais consultores são os clientes. E são nessas conversas, assim, do dia a dia, que a gente pega como vai poder aperfeiçoar. E são detalhes. Eu acho que os detalhes me encantam. Então, eu fico muito atenta aos detalhes. Hoje o nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas antes da Emily fazer a última pergunta, eu tenho uma dúvida. Tem limite de idade? Como é que é a faixa etária? Criança, até que idade pode ir? Como é que funciona o salão? De 6 meses até 12 anos de idade. Mas existe projeto de Jujubinha Teen,
do Jujubinha para as mamães, mas é projeto. Mas hoje até os 12 anos de idade. Para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma dica para quem está empreendendo, para quem começou agora, algo que você gostaria de ter ouvido quando você começou. Bom, principalmente se for CLT, não, por mais que seja lindo ouvir sobre empreendedorismo feminino, não tome nenhuma decisão sem um planejamento. É muito bonito, a gente arrisca, mas eu digo que, assim, no pior cenário, eu tinha um planejamento. As pessoas falam, você é doida, você largou uma carreira sólida de 16 anos. Sim, mas o pior cenário... Eu sou casada com um major do Exército, então, no pior cenário, eu viraria dona de casa, mas o que é essencial para mim, que é a vida dos meus filhos, não seria abalado, porque meu marido conseguiria manter. Então, você tem que ter ali uma base, né? Você tem que ter um limite. O que é que não pode ser tocado nunca? Então, é a vida dos meus filhos. Isso que eu falo, vida escolar, em tudo. Então, esse planejamento, você analisar o cenário e ver qual o pior risco, qual é o melhor cenário e qual é o pior cenário. No pior cenário, o que você não pode abrir mão nunca? Então, tenha o planejamento e busque orientação. Eu falo que foi essencial a buscar orientação no Sebrae. Isso me deu um suporte assim, incrível. Até hoje, eles me acompanham, né, na minha jornada, e faz toda a diferença. Então, não dá para ir só no feeling, eu gosto, é bonito, só com pesquisa de internet, não dá. Então, busque orientação e tenham, pelo menos, um mínimo ali de planejamento. E saiba qual é o que você não pode abrir mão. Gil, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Foi muito legal. Não deu tempo de falar tudo, gente. A história dela é muito bacana. Mas eu quero que você divulga as redes sociais, as suas redes sociais, as redes sociais do Salão Gil Jubinha. E é difícil falar Gil Jubinha. É complicado. Trava a minha língua. Mas dá certo. Vamos lá. Divulga pra gente como é que faz para marcar o horário. Se é somente com hora marcada, eu posso chegar lá, que ele será atendido, meu sobrinho, meu filho, enfim. Conta pra gente ir embora. A gente trabalha com hora marcada para facilitar o atendimento em relação às crianças mesmo. A criança não tem muita resistência para esperar. Uhum. Então, a gente trabalha com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo próprio Instagram, que é @giljubinha, ou pelo WhatsApp, 992001735. Pensou se eu não lembro, gente? Que vergonha. E, assim, curioso, só falar sobre o agendamento, porque eu tenho um aplicativo que tenho a facilidade de agendar pela internet. Muita gente já questionou por que eu não faço esse agendamento pela internet, se eu tenho a possibilidade. Porque os agendamentos no Jujubinha, eles são muito personalizados. E aí a gente faz questão, por exemplo, tem algumas mães de autista, então fala, tia Gil, meu filho é autista. Nesse momento, eu evito o máximo de ter outros clientes. O estímulo que eu tenho, eu apago, então, dependendo do grau do autismo. Então, a gente tenta personalizar o máximo possível para a criança se sentir mais confortável dentro do seu ambiente. Então, é por isso que a gente não abre o agendamento de forma... Porque são atendimentos, cada atendimento é um atendimento, né? Nem sempre a gente consegue padronizar. E no site eu teria que padronizar 40 minutos, meia hora, e a gente não consegue fazer isso, senão a gente perde o encantamento. Então, procura lá, @GilJubinha, que você vai ter todas as informações no perfil da Gil. Gil, foi um prazer recebê-la aqui, gostei demais da entrevista. Parabéns para as meninas aí pela condução, sua história é muito bonita. Vou seguir lá no Instagram, já estava olhando aqui. @GilJubinha. Muito bom. É um trocadilho com a bala Jujubinha, que lembra a infância. Sim, não, eu percebi. E aí a Jubinha do leão, né? O nosso mascote é Jubinha, então a Juba do leão sim. E uma trocadilho com o meu nome. Ficou bem legal. Parabéns aí, Muito obrigada, pela gente. criatividade, como a Emily falou, algo novo, que gera bastante incerteza, mas que eu estou vendo que está sendo um sucesso. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui, cada vez, em cada canal, poder falar de Jubinha e espero poder ter contribuído também, de alguma forma, com a vida de alguém. Uma vida importa. Com toda certeza contribuiu, principalmente com a nossa aqui. Com certeza. Gente, o Mosaico está terminando, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 17 horas, aqui na Rádio 88 FM. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal! O Mosaico tá na internet também. Procure por Programa Mosaico na sua rede social preferida para se sentir mais pertinho da gente. ZYD 501, Rádio 88 FM, 88,7